tudo bem? Aqui é Chico Montenegro falando. Eu sou o fundador do Olhe Fora da Caixa e o criador aqui da Up Week, essa semana cheia de entrevistas com pessoas que pensam, agem, estão olhando fora da caixa, saindo da mesmice, quebrando padrões, não só no trabalho, mas na sua vida, e levam isso como conceito de vida. E é claro que eu tinha que trazer aqui esse cara que você está vendo aí, que é o Bruno Perim, porque ele usa uma denominação que me chama muita atenção, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui nessa semana, que é o Free Lifestyle. O Bruno, eu tive que anotar um monte de coisa. O Bruno, ele faz um monte de coisa, cara. Eu conheci o Bruno, antes dele comentar aí o que ele faz, eu conheci ele, pelo que eu me lembro, lá em 2011. Um dia a gente foi bater um papo, eu tinha uma agência de marketing, estava fazendo algumas coisas meio loucas aí, que eram alguns eventos espalhados aí, e o Bruno apareceu. Eu lembro que ele tinha uma empresa, eu não sei se ele tem ainda, porque ele tem vários negócios, e a gente começou a trocar ideia, tomou, acho que um chopp no dia, alguma coisa do tipo, e de lá para cá a gente foi mantendo contato. E o Bruno, cara, ele é empreendedor, consultor, palestrante e escritor, e ele está envolvido em vários projetos bacanas. Mas eu vou deixar o Bruno contar um pouco pra gente o que é esse negócio de free lifestyle. E, Bruno, cara, o que você está fazendo atualmente? Porque tem um monte de coisa, cara. Em primeiro lugar, é uma super honra. Tipo, cara, acho que a coisa mais legal para uma pessoa que é reconhecida como louco, né? Acho que a palavra que as pessoas mais usam para me definir é louco. E tu ter uma semana dos loucos, né? Eu acho que dá para dizer que a Up Week é louco, é um bando de doido que o Chico resolveu juntar para falar de suas loucuras. Então, não tem prazer maior para um louco estar junto de outros loucos. Eu acho que isso é muito bacana e acho que talvez essa essência que cada um vai trazer, isso que o Chico soube muito bem moldar, vai ajudar demais as pessoas aí. Então, em primeiro lugar, parabéns, Chico. E parabéns a toda a galera que topou assistir isso, né, Chico? Tem que ser um pouco louco também para ir lá e aceitar que vão vir pessoas e quebrar o padrão de vida delas, né? Então, tem que ter um mínimo de loucura para aceitar, assistir e ouvir isso. Então, já mostra aí que essa pessoa está, de fato, querendo transformar a sua vida, de fato, querendo fugir do padrão, já aceitando assistir algo fora do padrão. Então, o vírus da loucura está ali dentro. Isso é verdade. Então, você define o free lifestyle como um louco por sair do padrão, é isso? Eu diria que, na verdade, cara, o free lifestyle saiu de uma busca pela liberdade de viver. Eu acredito que a essência da vida é aquilo que você é livre para fazer. Então, a maioria das pessoas se prendem a tudo, buscam se prender cada vez mais no intuito de buscar um falso conforto, ou um estilo de vida que te permite saber onde você vai. Isso é totalmente falso, né? Então, a ideia do lifestyle foi sempre buscar a liberdade máxima para que você viva de uma forma que, de fato, você acredita que deve viver. Então, seja em todos os princípios, né? Então, se tu quer ser uma pessoa aí que, cara, busca a religiosidade, quer misturar religiões, se você é uma pessoa que quer ter um relacionamento, que você quer viver a vida solteira, que você quer ter um negócio, que você quer ter vários negócios, que você quer trabalhar com serviços todo dia ganhando dinheiro, sabe? A ideia é que você seja livre, que você sempre busque aquilo que te permita ser livre, porque isso é o jeito mais sincero de viver, a espontaneidade. Então, a ideia do free lifestyle veio justamente disso, cara, sempre poder ser livre, sempre poder ter liberdade como o guia, sabe? Tipo, a liberdade de poder viver e ser. Então, o conceito do lifestyle veio disso. E a consequência é que as pessoas te acham meio louca. Legal. Você falou muito em liberdade. Isso me chama muita atenção. Nós estamos vivendo uma era onde a busca pelo propósito, ela ainda não é maior do que a busca pelo dinheiro. Ainda não é. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos ela será, porque as pessoas estão se conscientizando sobre isso, né? E você falou muito em liberdade, eu lembrei de uma frase muito bacana que eu ouvi numa música esses dias, que o cara falava o seguinte: a consciência, ela tem dois estados, né? Um é a do ter, outro é a do ser. E a maioria das pessoas ainda está buscando a do ter, e algumas perceberam a futilidade disso e levaram suas vidas para o outro lado, que é a do ser. Quando você pensa em liberdade, você também pensa em riqueza
ou a liberdade ela é um pilar da riqueza como um todo na vida de uma pessoa, ou ela é o único pilar? O que você pensa sobre liberdade? Cara, eu acho que liberdade é aquilo que te permite viver a espontaneidade da vida e de ti. Então, no momento que o Chico se sente totalmente apto a fazer uma entrevista assim, fazer uma entrevista sem camiseta, porque ele acha que vai ser interessante, se ele quer pintar aí das cores, sei lá do que, cara, que tu possa viver aquilo que tu acredita que é e de fato tu sente que é. Tu falou uma palavra que eu gosto muito de propósito, eu acho só que as pessoas, elas gostariam de ter propósito, mas não de fato têm a intensidade de procurá-lo. Eu acho que propósito, cara, é uma coisa tão forte que ela sai do teu coração para guiar a tua vida. Ela guia a tua vida. Então, só que a maioria das pessoas colocam uma frase ou alguma coisa como um propósito sem de fato o selo. E não adianta, não gera o que deve gerar. A maioria das pessoas está buscando isso fora e não dentro. Porque, cara, é meio bonito tu dizer assim, eu tenho um propósito de ajudar as pessoas, mas de fato cara, de fato a ponto que tu não consegue ficar parado. Porque eu digo, as pessoas muito falam assim pra mim, Chegão, não sei se tu tem até a mesma percepção, mas eu vejo muitas vezes as pessoas dizem, Bru, eu tenho vários sonhos e eu quero alcançar, mas eu não consigo me mexer. Eu falo, velho, se tu tem um sonho que é sincero, tu não consegue ficar parado. O problema é esse, entendeu? Então, a construção de sonhos e, de fato, o propósito, o que tu quer chamar que denomina um guia da tua vida, eu acho que ela não tem sido tão sincera, sabe? É meio assim, cara, eu quero ser empreendedor. Eu sou esse empreendedor. Tipo, a pessoa definiu isso do dia para a noite, sem ter uma clareza por que de fato é aquilo, e de fato ela acredita de uma forma tão forte que ela vai fazer algo a respeito. Então, dentro desse sentido, Chico, eu acho que as pessoas, a liberdade que eu quero dizer é que as pessoas se prendem muito num conceito de vida que foi delimitado a elas. Ou seja, você precisa ganhar dinheiro, ter uma casa, constituir uma família, ter um filho, e assim você vai ser feliz fazendo algumas coisas que você quer com o dinheiro que sobra e o tempo que sobra. E aí, quando você foge de um padrão que foi pré-determinado, cara, começa as pessoas a dizer que é um pouco loucura, mas elas têm medo de fugir disso. Então, a minha ideia é justamente, cara, não faz sentido isso. Eu questiono tudo, cara, desde o sentido por que de fato a gente deveria casar, por que de fato a gente deveria se relacionar sério com alguém, por que de fato você deveria ter uma empresa, por que de fato você deveria trabalhar em uma empresa. Então, eu acho que justamente a nossa vida é o jeito de viver de uma forma livre, claro, sem prejudicar e causar maldade aos outros, mas aquilo que te diz respeito, seja livre, né, cara? Viva desse jeito. Sim. Você falou muito em questionamento. Eu já tive empregos... Eu acho engraçado falar isso, mas eu vou falar como os meus amigos falam, né? Eu já tive empregos normais e empregos anormais, né? Como se algum emprego fosse anormal. Mas já tive empregos normais e anormais, como eles dizem. E eu sinto que... até mesmo o empreendedorismo, que hoje é taxado como uma forma de liberdade, até mesmo esse empreendedorismo e até mesmo a busca pelo propósito, ela pode também se tornar uma prisão, assim como o padrão que a maioria das pessoas vive, né, e que muita gente vem vivendo. E esse padrão, que é esse que você até citou, né, por que a gente não questiona isso, né, que eu tenho que ir para a escola, fazer faculdade, casar, ter um filho. Esse padrão, ele está sendo questionado, mas você também questiona essa busca pelo propósito e o empreendedorismo como forma de liberdade? Eu estou te dizendo isso porque eu questiono também. Às vezes eu penso que as pessoas escolhem isso como se fosse uma ferramenta para ter a liberdade e muitas vezes elas, de novo, estão entrando em uma jaula sem perceber, né, que estão fazendo isso. Você consegue perceber isso também por onde você anda, por onde você palestra? Cara, é bem claro de perceber, Chico, porque, que nem tu falou, o empreendedorismo, qualquer coisa, na verdade, que tu faz na tua vida, tu tem muito de liberdade, tu tem muito de prisão. Tipo, quando tu escolhe empreender, em tese, agora tu começa a criar um serviço, um produto, alguma coisa que você está resolvendo um problema do mercado, e você tem que fazer aquilo para entregar aquilo que você se comprometeu. Então, em tese, isso é uma prisão. Mas a questão é que não parece uma prisão, porque, na verdade, você está fazendo justamente aquilo que você queria fazer.
Sim. Então, eu acredito que ela é uma liberdade quando você está fazendo o que quer, porque gosta e de tal coisa. Então, eu sempre brinco, problemas você vai sempre ter, a questão qual você de fato gosta de lidar. Né? Qual o problema que de fato você quer estar, que você gosta de estar resolvendo, que você gosta de estar envolvido. Então, eu acredito que o senso de liberdade, ele pode até existir dentro de um emprego tradicional, dentro de um casamento, qualquer coisa, mas desde que você esteja fazendo aquilo que se pudesse estar fazendo qualquer coisa no mundo, de fato você estaria isso. Então, você está vivendo aquilo que você quer estar vendo porque você desejou isso. E eu acredito que muitas vezes as pessoas caem em outras ciladas, se prendendo a algo que não gostariam ou não acreditam. Então, para mim, a liberdade ela existe em qualquer patamar, assim como a prisão existe em qualquer patamar, seja empreendendo ou não. Então, para mim, isso que tu falou faz todo sentido. Muitas pessoas querem fugir, mas acabam só se prendendo de outra maneira. Mas, de fato, porque não estão fazendo aquilo que acreditam. Escolheram, porque é moda, porque acham bonito, sei lá. Por Sim. algum motivo desses, não porque era de fato que queria. Sim. Cada vez fica mais presente, né, Bruno? Aquela... Existem muitas frases que muita gente denomina como as frases clichês, né? Principalmente da autoajuda, do autoconhecimento. Mas muitas dessas frases, elas realmente começam a tomar um sentido muito maior quando a gente começa a falar sobre essas coisas. Principalmente uma delas, que ouvindo você falar agora, existe uma frase aí que eu não sei quem disse, que é nós buscamos as coisas no mundo externo, sendo que 99% de todas as respostas estão dentro de nós, né? É a própria aceitação. Eu entendo, e aí eu gostaria que você validasse isso para mim também, e para a galera que está assistindo a gente, mas eu entendo que essa busca pela liberdade, ela está muito na união do autocontrole, da inteligência emocional, né? De eu poder libertar essa minha inteligência emocional também, e de aceitar toda a minha autenticidade como pessoa, né? E perceber que eu sou uma peça muito fundamental para esse mundo desde o momento que eu seja verdadeiro comigo mesmo, que eu acredito naquilo que tem dentro de mim. E aí entra muitos fatores, e um dos fatores que eu quero te perguntar é o seguinte: em um dos livros de Napoleão Hill, ele cita sobre o sexto sentido, né? A intuição da gente, né? Como a intuição, a gente deveria ouvir mais a nossa intuição. E eu entendo a intuição como coração. Você ouve bastante a sua intuição quando você pensa em fazer as coisas? Eu tenho certeza que você ouve muito. E o quanto você acha que as pessoas deveriam ouvir mais esse sexto sentido e começar a colocar se elas devem seguir mais o racional ou esse sexto sentido mais aflorado deve ser seguido cada vez mais na vida dessas pessoas? Cara, eu gosto, primeiro, cara, a frase que tu falou, eu gosto muito, é uma frase budista, por sinal. Justamente que o budismo acredita que Deus está dentro de você. Na verdade, todo mundo é Deus, né? Ou, no caso, todo mundo é Buda. Então, todo mundo tem o Buda dentro de si e deve procurar dentro de si. Então, essa pegada, ela vem muito desse sentido budista de olhar mais para dentro, fazer mais meditações. Eu acredito muito, muito nisso que tu falou, cara. Para mim faz total sentido essa questão de olhar para dentro e tal. O que eu penso muito até que tu citou do autocontrole ali, voltando nas tuas primeiras questões, é que o problema do autocontrole é quando ele é voltado para aquilo que a sociedade, quando você tenta se controlar para aquilo que você acredita que a sociedade de fato quer ou espera de você, ou você deveria estar construindo porque alguém disse que isso era o seu sentido de felicidade. Para mim, esse autocontrole é problemático. O que eu diria que, na verdade, é o autocontrole que faz todo o sentido do mundo é quando você se controla para não estar seguindo aquilo que a sociedade, em tese, te pré-determinou. Eu acho que esse autocontrole aí sim faz todo o sentido do mundo, como tu mesmo citou, cara. Chicão, me devolve ali a pergunta que eu fiquei tão emocionada ali que tu falou dessa parte que eu adoro. Essa parte do autocontrole é muito interessante mesmo você ter falado, porque esse autocontrole, na verdade, que você citou, de seguir o que alguém está impondo, a sociedade está impondo, de novo é aquilo que a gente está falando de voltar para a jaula, né? Eu estou voltando de novo para algo que me dizem que eu deveria fazer. Mas até a pergunta que eu te fiz tem muito a ver com a liberdade que eu estou buscando.
e que as pessoas estão buscando e que nós constantemente vamos buscar, né? A gente não para, né? E até é interessante a gente citar que, assim, e eu tenho certeza que você, Bruno, está sempre em constante busca de se reinventar. Como é que eu me reinvento? Como é que eu fico, não melhor, mas como é que eu fico cada vez mais sendo autêntico? E a autenticidade, você acha que ela é um pilar importantíssimo para essa liberdade, para se realmente viver uma vida que se quer? Ou ela é só um dos pilares? Eu acho que, na verdade, cara, a autenticidade é quando justamente tu aceita viver a vida como tu de fato foi constituído, como de fato tu foi criado, como de fato faz sentido. A autenticidade é a forma mais pura de tu aceitar a vida como ela é e como ela foi desenvolvida dentro de ti. E eu acho que justamente isso é uma das coisas mais legais que tem, cara. Assim, eu acho muito engraçado, né? A gente admira muitas pessoas, mas às vezes tu pode nem concordar com uma pessoa, nem gostar do que ela faz, mas quando essa pessoa, tu sabe que por mais que ela esteja fazendo algo que tu não gosta, mas aquilo é tão autêntico nela, não tem como tu não admirar. E eu acho que a gente acaba admirando isso porque a maioria de nós está escondido em outras coisas. Então é tão gostoso tu ver alguém que, por mais que talvez até esteja indo no caminho errado e tu não goste disso, mas ainda assim é tão sincero, é tão autêntico, que não tem como nós não ficarmos admirados. E eu acho que isso vai em um sentido justamente porque a maioria de nós se recria através das expectativas e necessidade de reconhecimento dos outros, e não sobre, de fato, aquilo que tenta buscar ser cada vez mais livre. Então, eu acho que nem tu falou agora, a questão é como tu se recria. Tu se recria para aquilo que a sociedade te determina ou aquilo que é uma necessidade de reconhecimento, e o que eu acho que é uma das maiores prisões momentâneas, uma das coisas mais desagradáveis que nós temos hoje em dia. Ou se tu se recria justamente num sentido, cara, eu cada vez tento ser mais livre para ser quem eu sou. Então, esse tipo de se recriar, eu acho que faz todo sentido. E acaba, consequentemente, quanto mais tu se recria com uma busca de liberdade, com certeza mais tu se encontra com a tua autenticidade. Para mim é um fato, uma consequência. Legal, muito bom. Quando eu comecei a buscar esse entendimento de mim mesmo, isso já tem alguns anos aí, Bruno, eu tive durante um bom tempo uma pergunta muito forte na minha cabeça, que era: eu entendo que eu tenho que ser autêntico, eu entendo que isso vai me deixar muito mais livre e menos ansioso, menos preocupado, mais direcionado para as coisas que eu quero fazer, mais feliz no meu dia a dia comigo mesmo, porque eu estou fazendo algo verdadeiro. Mas uma pergunta que sempre vinha na minha cabeça é: como que eu consigo fazer isso, né? Como é que eu consigo entender essa autenticidade que eu deveria ter? Como é que eu sei o que é verdadeiro e o que está sendo direcionado para mim? Isso era uma pergunta que vinha muito na minha cabeça, né? E eu comecei a ouvir um pouco mais a minha intuição, que era eu tinha a parte racional, né? Bom, isso, por exemplo, maior exemplo do empreendedorismo. Bom, empreender é legal, empreender é bacana, empreender parece que eu posso ter liberdade, parece que eu posso ganhar mais dinheiro, parece que eu posso criar as coisas que eu quero. Mas como que eu consigo fazer isso sem ficar preso ao que estão dizendo que eu tenho que fazer? E a gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas colocando regras sobre o que é empreender, né? Dizendo: não, você tem que seguir esse caminho, senão você não é empreendedor, senão você não cria. Como que a gente consegue, Bruno, perceber que eu estou indo pelo caminho dessa autenticidade ou não? Que eu estou indo por um outro caminho que talvez não seja tão autêntico assim? Eu acho que muito tirando as coisas que estão à sua volta e percebendo se tu faria da mesma forma. Eu acho que isso tem até muito a ver com o conceito de ética, né? Tanto o nosso Clóvis Barros Filho fala que é o que você faz mesmo se ninguém estivesse te olhando. Eu acho que seria o que você decide mesmo se ninguém estivesse à sua volta. Se de fato o Chico seguiria esse caminho, se não tivesse a pressão de uma outra pessoa, se ele não tivesse uma preocupação social do que os outros vão dizer, se ele não tivesse aquilo que os outros disseram que ele deveria alcançar,
Então, eu acho que quando tu tira as outras, tudo à sua volta e mantém a decisão, aquilo ainda assim seria a tua escolha, isso é autêntico. Mas no momento que tu pega e olha que tem tantas outras pessoas na sua volta, e isso talvez seja o patamar, o fator aí, que está te levando a escolher o que você está escolhendo, então eu acho que aí acaba que você não está prezando a autenticidade. Então, é a liberdade de escolha, cara, independente de quem esteja à sua volta. Legal, muito bom. Eu compreendi isso depois de um tempo mesmo. Eu compreendi que tudo que eu deveria estar fazendo que me deixasse feliz era independente das pessoas estarem vendo ou independente de alguém saber disso ou não. Então, quando eu descobri que eu li alguns livros só porque era bonito falar que eu tinha lido aqueles livros, eu percebi que eu não estava sendo verdadeiro comigo. Então, eu comecei a passar a ler livros. Olha que curioso, né? Ler livro, olha uma coisa tão básica. Eu comecei a ler alguns livros que eu realmente queria ler, independente de ter que falar para as pessoas se eu estava lendo ou não. E foi assim que eu comecei a realmente dar toda essa importância de ouvir um pouco o que estava acontecendo aqui e esquecer dos outros, né? É claro que você, nessa jornada, e é interessante, eu vou voltar lá para o começo da nossa entrevista, você falou sobre o free lifestyle e tudo mais, e você falou de uma coisa muito curiosa, você falou assim, é quando você vai para uma viagem sem você ter nada pré-determinado. E, na verdade, isso é uma jornada, né? Diferente de viagem, né? A viagem é quando a gente tem tudo marcado, tudo certinho. A jornada não, eu vou aceitando tudo que vem, eu vou me adaptando, eu vou me jogando. E é muito isso, ser autêntico é isso, né? Você não tem nada pré-determinado, você vai seguindo o fluxo, claro que com a sua ética, claro que com as suas prioridades, seus motivos, seus objetivos, mas você vai seguindo esse fluxo e vai se tornando, vai se construindo, né? Vai construindo a pessoa que você é. Eu soltei uma frase esses dias aí no Facebook, aí do nada, assim, veio um insight, soltei no Facebook, que é: a gente não constrói coisas de sucesso, né? Nós nos construímos para ter sucesso. É diferente, né? A gente começa a se construir. E quando você entende isso, você dorme melhor, acorda melhor, conversa melhor, se expressa melhor. Você toma até um café da manhã sozinho, mais feliz, né? Porque você fala, não preciso, nesse momento, estar, né, demonstrando nada para ninguém. Eu estou contente comigo mesmo, isso é importante. Cara, você fala muito sobre startups, né? Tanto que o seu livro impresso, A Revolução das Startups, eu já li e acho fantástico, que inclusive ganhei de presente de você para tomar um café, né? Você fala muito de criação de empresas e você fala também bastante de empreendedorismo de alto impacto. O que é empreender? Né? Isso está tão na moda, e eu gosto de coisas que param na moda. Eu acho importante coisas virarem moda para muita gente ter acesso. Mas o que é realmente empreender e o que é empreendedorismo de alto impacto? Cara, empreender para mim é quando você resolve criar uma solução para algo que você percebeu no mercado, algum problema que você não está no mercado e você resolve criar uma solução ou criar um produto, alguma coisa você vai tentar para resolver aquele problema que você percebeu. Empreender é, de fato, quando você cria, né? Eu me incomodo muito, às vezes as pessoas falam assim, Bru, então tá, então eu sou empreendedor, eu tô aqui com uma ideia, resolver um negócio. Cara, para mim, o verdadeiro empreender, a ação de empreender, é do momento que a ideia é uma preparação, é como você vai fazer um bolo, você separou os ingredientes. Mas enquanto você não começa de fato a construir o bolo, você não está fazendo bolo, você só tem os ingredientes do bolo. É a mesma coisa para mim, empreendedores ter ideia, é só um ingrediente para poder empreender. O ato de empreender é quando você está construindo de fato isso para resolver o problema. A ideia do empreendedorismo de alto impacto do mundo das startups, o qual na verdade nós usamos empreendedorismo de startup, empreendedorismo de alto impacto como um sinônimo aí, é que você quer criar algo novo para resolver um problema no mercado de uma forma que ninguém tentou. Ou seja, você vai tentar fazer isso de uma forma completamente diferente e você vai tentar achar uma maneira que funcione isso. Funcione em todos os sentidos. Funcione desde, de fato, resolver o problema, de fato, você conseguir ganhar uma remuneração com isso para que a empresa possa existir, de fato, as pessoas gostem, de fato, as pessoas queiram.
Então, para mim, o ato de empreender é o ato de criar um negócio para resolver um problema. Mas quando você vai tentar resolver de uma forma diferente, que ninguém ainda provou que essa forma de fato funciona, é o empreendedorismo de alto impacto, o empreendedorismo de startups. É você descobrindo uma forma nova de resolver um problema, o qual ainda ninguém conseguiu fazer desse jeito. Legal, bacana. Você acha que qualquer pessoa pode empreender? Qualquer pessoa consegue empreender? Sinceramente, sim, Chico. Se qualquer pessoa consegue resolver um problema, acho que pode. A questão é que eu acredito até algumas coisas. Primeiro, as pessoas muito estão denominando o empreendedor a pessoa que teve a ideia e puxou à frente, o que não é. O empreendedor é quem está junto fazendo isso de fato acontecer. Então, eu vejo muito até assim a galera, eu quero ser empreendedor e fica desesperado atrás de uma ideia. Às vezes você pode encontrar alguém que tenha uma ideia fantástica, que você acredita naquela proposição que a pessoa quer dar para um problema e você pode abraçar junto. Por exemplo, que nem tu falou, eu estou para lançar um negócio no ramo imobiliário agora. Eu não tive ideia. A ideia não veio minha. Tem um cara que é expert no mercado que me mostrou a ideia, eu acreditei e estamos juntos. Eu não sou menos empreendedor que ele. Porque a gente está criando junto, então somos empreendedores juntos. Então eu acredito muito assim que qualquer pessoa que participa da criação de um jeito de resolver um problema no mercado é empreendedor. Então, não necessariamente deve se apegar àquilo que dizem que é ter ideia. Está todo mundo voltado para ter ideia e eu vejo muitas vezes as pessoas esquecendo desse simples detalhe. Cara, então acredita em alguma ideia que alguém está fazendo e vai junto. Isso também é empreender. Sim, legal. Eu vejo que a maioria das pessoas que eu me conectei desde quando eu criei o Olho Fora da Caixa são pessoas que são empreendedoras, uma boa parte, são pessoas que estão vivendo em um modelo totalmente fora da caixa mesmo, saindo do padrão que foi mostrado para a sociedade, que a sociedade mostra, né, o que foi implantado de alguma forma aí. Mas eu vejo que, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas, para continuarem se recriando, continuarem sendo cada vez melhores, comparado sempre com elas mesmas, né? não com os outros, essas pessoas elas criam rotinas, elas criam hábitos, elas buscam cada vez mais essa alta performance de produzir realmente, de serem produtivas naquilo que fazem, né? E sempre estarem em ação, criando, não só tendo ideias, né? Como você falou. E eu sei que, por exemplo, que você é um cara que gosta de livros, isso eu sei, né? E quais são os hábitos que você tem, que você sente que foram hábitos que você foi adquirindo e que foram fazendo você se tornar uma pessoa cada vez melhor? Chico, eu acho, até no início do papo ali, tu tinha me dito assim, Bru, dentro disso tudo que está fazendo na semana, o que tu acredita que tu agregaria mais às pessoas? Eu acho que o meu hábito que mais me levou a criar uma vida diferente, um jeito diferente, é o hábito de sempre pensar o seguinte, cara, como eu posso ousar um pouco mais? A minha palavra favorita é ousadia, né, cara? Uma das. Tanto que a minha frase mais famosa que eu tenho, assim, que a galera usa e que a galera enquadra e, cara, faz um monte de coisa legal, é loucos o suficiente para querer mudar o mundo, ousado o suficiente para tentar fazê-lo. Legal. E essa frase diz o seguinte, louco para ti, de fato, acreditar em algo e, de fato, aceitar que tem algo diferente que você pode agregar ao mundo e, principalmente, a ousadia de o fazê-lo. E eu acho que essa segunda parte da frase, para mim, é a mais foda, porque entra nesse critério. Eu vejo muito, assim, das palestras, porque cada vez mais eu tenho tanta atuação, tipo, tô em trocentos mil eventos e tal, e cada vez gera mais engajamento e mais coisas legais desse universo. E a coisa que toda palestra, toda vez que eu tenho uma atitude de fazer no mundo dos negócios, nas amizades, em toda a minha vida, é sempre mais ousadia. Por exemplo, esses dias eu fui entrar numa palestra de skate, porque achei que ia ser do caralho e resolvi fazer. E disse, cara, é inovador, eu vou fazer. E aí eu, cara, desci uma rampa para entrar de skate, pulei para dentro do palco, bati o joelho e entrei no palco rolando. Caraca! Tipo, acho que comecei a palestra mancando, cara. Tipo, com o joelho inchado, mancando, por bobada que foi entrar de skate.
E, cara, mas isso para mim é ousadia, entendeu? É tentar fazer o diferente, é provar que inovação é sempre tentar fazer isso. Eu tenho medo, que nem tu falou, Chico, que as pessoas pensam muito em buscar padrões de sucesso, mas padrão de sucesso, para mim, é um entendimento do presente. E o futuro, ele é feito daquilo que o mundo vai vir e daquilo que pessoas vão quebrar os padrões. Então, quando você olha e sempre fica repensando e repensando no seu padrão, você está entendendo o presente, mas o futuro é construído com ousadia. Então, o meu medo maior é estar sempre olhando, cara, mas isso está dando certo hoje, foda-se, cara, não pode ser o que não vai estar dando amanhã. Então, eu preciso estar sempre reconstruindo daquilo que de fato eu acredito. Tanto que é uma coisa muito engraçada nas palestras, em direto eu vejo, eu estou sempre inventando coisa doida desde dinâmica, a conteúdo diferente, a finalização, um monte de coisa, e é super comum depois as pessoas copiarem isso. Eu não fico chateado. E, na verdade, eu acho bem legal, porque eu sempre me desafio a ter que criar algo ainda mais doido, ainda mais inovador, para prezar por essa loucura, por esse estilo de viver, e eu gosto disso. Então, eu acho que a maioria das pessoas deve olhar isso, sabe? Então, tem um monte de gente que pega e replica aquilo que eu estou fazendo, ou outros estão fazendo, claro, só tem um exemplo, numa expectativa de, cara, isso é sucesso, isso dá certo. Cara, tá dando certo agora, velho. O amanhã é outra história. Então, a única coisa que te permite chegar lá de uma forma diferente, para mim, é ter como essência nisso a ousadia de desafiar. Sim. Sim. Pelo menos é o que eu levo, né? Sim, muito legal. Você falou muito de presença, né? De estar aqui no presente. Eu entendo que essa busca que nós sempre temos, né? De se reinventar, de se recriar, de se entender, ela está muito ligada à clareza, né? É a consciência que eu tenho sobre o que eu estou fazendo hoje e se o que eu estou fazendo hoje realmente reflete naquilo que eu estou buscando, naquilo que eu quero, né? Eu estava na palestra esses dias eu fui ver uma palestra esses dias do Casey. Casey é um dos maiores YouTubers do mundo e ele falou o seguinte: ele falou o seguinte, eu decidi que eu não faria coisas que não me agradassem mais. Ele falou, eu só faço hoje duas coisas que não me agradam. Eu vou no mercado com a minha esposa e eu troco a fralda da minha filha. Mas são coisas que eu tenho que fazer. Eu faço porque eu tenho que fazer, mas não me agradam. Ele falou, todo o resto da minha vida eu só faço coisas que me agradam. Eu ando de bicicleta, eu ando de skate, eu faço vlogs, eu faço filmes e vídeos para grandes marcas do jeito que eu quero fazer. Se os caras tentarem me impor um jeito de fazer, eu não vou querer, eu quero fazer do meu jeito. E eu achei muito interessante ele expor isso. Veja que é uma coisa tão concreta, né? E tão simples, né? Às vezes a gente pensa em coisas que eu preciso estudar XYZ para conseguir entender. Mas na própria vida, você já pode começar a definir o que você quer, o que você não gosta de fazer, o que você não sente bem fazendo. E isso é só clareza, né? É aquele entendimento do tipo, eu gosto da minha profissão. Eu não gosto do trabalho onde eu estou. Não gosto da empresa onde eu estou. Então eu tenho que empreender? Será que é a solução do mundo? Talvez mudar de empresa seja uma bela solução no começo, né? Veja o que te coloca ali no que você realmente gosta de fazer e tira uma coisa que você não quer fazer. Você falou um pouco disso, né? Mais ou menos no meio da nossa entrevista, que não é você só fazer o que você quer, você começar a entender o que você não quer, né? O que você não quer fazer, né? Chico, me permite fazer uma colocação que, cara, uma das coisas que eu mais noto hoje em dia, e para mim faz todo sentido disso que você está falando, eu tenho uma frase que eu falo muito voltado para negócios, para as empresas, mas para mim isso faz todo sentido para as pessoas. Na verdade, foi tu que me fez me dar conta agora disso. Eu sempre falei disso voltado para a empresa, mas aí eu falou de, cara, eu faço exatamente isso para as empresas e faz todo sentido para as pessoas. Para mim, um dos maiores erros que existem hoje no mundo dos negócios, das empresas que estão se ferrando, e agora eu vejo que também tem tudo a ver com as pessoas que estão passando por dificuldades que tu citou muito bem agora, é o seguinte, eu acho que as pessoas, elas são muito loucas sobre a realidade e muito lúcidas sobre as suas ações. O que isso quer dizer?
Eu acho que um problema muito grande é justamente isso que tu falou, é a falta de clareza. As pessoas criam mundos à sua volta, cara, impressionantes. O que eu conheço de pessoas que dizem, cria uma realidade, cara, muito doida, sabe? Tipo, mas o mundo tá contra mim, aí as pessoas não estão me reconhecendo como eu mereço. Sabe, ela cria toda uma outra realidade, uma louca realidade, e aí, perante isso, tomam atitudes até bem conscientes, digamos assim, extremamente seguras, extremamente curtas, extremamente, sei lá, delimitadas. E aí, eu pensando sobre isso, eu disse, cara, quando tu tem clareza sobre o que de fato é e o que de fato não é, isso é ótimo. É sensacional. Tu tem que ter clareza de, cara, olha, hoje eu sou uma pessoa cagona. Eu sou cagão. Ok, velho? Pelo menos tu tá ciente disso. O problema é quando você não diz que é cagão e que o mundo está te prendendo dentro de uma determinada jaula e porque o mundo fez isso. Sim. Aí fica muito foda, porque tu vai brigar com o mundo e não com tua cagonice. Não vai dar certo. Então, para mim, isso faz todo o sentido que tu tá falando. Só a partir da clareza do que aquilo de fato é e não é, você pode tomar atitudes. E aí que entra outra questão, as pessoas tomam atitudes extremamente pacatas, extremamente frias, extremamente pequenas, esperando que coisas extraordinárias aconteçam. Cara, não tem como, velho. Sim. Então, e quando tu falou isso, me vem na cabeça assim, um monte de pessoas que hoje eu conheço à minha volta, pessoas renomadas, pessoas não tão renomadas, pessoas com grandes empresas, pessoas com não grandes empresas, que eu digo o seguinte, as pessoas que mais estão se ferrando são as que mais parece que constroem uma realidade completamente fora da casa, sobre o seu mundo à sua volta, e acabam, cara, lidando com isso de uma forma completamente irreal e só se ferram, velho. Então, quando tu tem muita clareza, como tu falou, tu tem jeito de reagir. Eu acho que, sei lá, é mais fácil, né, tu construir uma realidade doida e aí o mundo não tá fazendo sentido dessa forma, eu vou agir sobre isso ou não vou agir porque o mundo é cruel. Velho, o mundo que tem que se ajustar a mim, né? É o mundo que tem que se ajustar ao que eu quero, né? É a insanidade que Albert Einstein falava, né, cara? A insanidade de se fazer as mesmas coisas aguardando um resultado totalmente diferente. E você falou um pouco do budismo, né, no começo, e o budismo também, ele prega muito que tudo que nós somos, temos, né, tudo que existe aqui de nós é mérito, né, cara? É mérito. Então, se você que está assistindo, eu e o Bruno agora aí, e você não está feliz com o seu trabalho, não está feliz do jeito que a sua vida vai, não está feliz com os seus hábitos, não está feliz porque você não é produtivo ou algo do tipo, é um mérito, cara. Você merece isso que você tem. Agora, o mais importante é que se você conseguiu ter a clareza de que isso é um mérito, o que você faz agora para merecer algo maior amanhã, né? O que você faz agora para ter esse mérito? E esse ponto de partida da clareza, ele é realmente o ponto de partida, né? Quando eu entendo que eu não estou bem. Então, o que eu faço agora, então, para ficar bem? E aí eu vou nessa busca, né? E aí começa toda essa jornada que é muito interessante e que nunca para, né, cara? Não para, né? Não tem fim isso, não tem fim, né? Porque eu tenho certeza que daqui a 6 meses eu vou encontrar você em algum lugar e a gente vai tomar um café e você vai ser outro Bruno. Ainda bem. A nossa entrevista aqui e eu já sou outro Chico, porque eu aprendi coisas aqui e eu não esperava aprender. Então, eu sempre estou, de certa forma, recebendo esses inputs e eu estou tendo a clareza de que isso está sendo bom ou não perante aquilo que eu estou buscando. E o que eu vou fazer com isso, e o que eu vou receber com isso, são os méritos, né? Então, você citou o budismo, é muito bacana. Esses dias eu fui fazer meditação num centro budista e o orientador, ele falou muito de mérito, né? E me veio cada vez mais, e ele falou muito de mérito e de clareza. Então, me veio muito isso agora, do mérito mesmo. Brunão, tem uma pergunta, a gente já está chegando aqui até no final já. Antes de chegar ao final, te fazer essa pergunta aqui, eu tenho que te dizer que várias coisas que você disse aí, eu não esperava que você fosse falar, e eu uso muito esses bate-papos com essas pessoas para aprender bastante, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que é: a gente ensina aquilo que a gente precisa aprender, né? Então, eu sempre estou
buscando aprender para continuar ensinando cada vez mais, continuar levando isso para frente. E tem uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que eu estou entrevistando aqui. Dentro do Olhe Fora da Caixa, dentro da Up Week, a ideia é levar coisas acionáveis para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas possam pegar e fazer acontecer no outro dia. Você já me falou várias coisas aqui que eu consigo fazer. Mas o que você acha que quem está assistindo a gente agora aqui, nesse bate-papo, pode fazer amanhã para começar a gerar essa clareza? Que tipo de pensamento, exercício, não sei, o que ela pode fazer amanhã ou daqui a pouco para ela ter esse despertar de clareza e entender se ela está na jornada que ela quer ou se ela não está na jornada que ela quer? Cara, a partir de uma frase, eu tive uma atitude, e é o que eu acho que é legal passar para as pessoas. Eu tinha uma frase que eu digo o seguinte: no dia que eu deixar de ser louco, me interne. O que isso quis dizer? Eu comecei a notar que grandes coisas incríveis da minha vida começaram a acontecer conforme as pessoas iam dizendo, cara, isso é loucura, velho. É loucura tu ir pra esse lugar, é loucura tu tomar essa atitude, é loucura tu fazer essa doideira de entrar no palco assim, é loucura aí. Cara, isso é louco, velho, que louco isso. Só que eu comecei a notar que tudo isso que era louco, na verdade, era uma atitude muito ousada que eu tinha tomado de algo que eu acreditava, e as pessoas olhavam com aqueles olhos e diziam, meu, eu queria ter feito assim, eu queria ser mais assim. O que eu quero deixar, que eu acho muito bacana para as pessoas, eu ainda, quando eu vi isso que tu falou, na verdade eu tinha lido, não me lembro aonde, não sei se foi num livro algum de PNL, ou num livro de coaching, alguma coisa assim, eu tinha lido o seguinte, foque em ser mais extraordinário daquilo que você já é extraordinário. E eu sempre tive a minha ousadia, eu disse, cara, preciso desafiar ainda mais a minha ousadia. E eu fiz eu tinha visto, eu não lembro o que era um cara que tinha lançado alguma coisa dos 100 dias de sorriso, de gratidão, de felicidade, era alguma coisa assim, que você fazia parte, tinha hashtag 100 dias de felicidade, alguma coisa assim. Aí você tinha que 100 dias buscar coisas que te deixavam feliz. Uhum. Eu resolvi fazer de ousadia. Eu resolvi fazer 100 dias, todo dia eu tinha que fazer alguma coisa pirada que ao natural eu não faria. Desde me desafiar a fazer um estilo de comida, abraçar um estranho e tirar uma selfie, cara, tipo assim, as coisas mais... Tentar subir num ônibus em movimento e surfar o ônibus, cara, as coisas mais doidas que puder imaginar, né? Eu fiz coisas absurdas. E o que eu me dei conta depois disso é que a ousadia, ela passa de fato a ser um hábito, por incrível que pareça. Então eu comecei hoje, por exemplo, é tão hábito cruel comigo, mas, por exemplo, quando eu vou num lugar almoçar, eu sei que tem uma comida que eu amo, mas eu sempre tenho que comer aquela que eu não faço ideia como é que é. Eu vivo me ferrando, cara. Vivo comendo cada porcaria por aí que tu não faz. Mas virou tão dentro de mim essa questão de ousadia que tem que ser assim, cara. As pessoas vêm conversar comigo e às vezes eu me emociono, às vezes eu conto uma história, me empolgo e subo numa cadeira no meio de uma cafeteria e vibro, porque eu quero uma explosão de felicidade. E antes isso pra mim era uma ousadia, hoje é o meu natural, cara. Tipo, subir em cima de uma cadeira em algum restaurante ou cafeteria virou meu padrão. Então eu acredito que a pessoa que busca de fato ser ousado todo dia um pouquinho mais, eu sei que tá até numa onda, né, galera, do 1% aí, 1% melhor naquilo, 1% melhor naquilo. Eu acho que, cara, pra mim o que mais mudou na minha vida nos últimos tempos foi essa história de, eu não tive nem 1% mais ousado, mas ser consideravelmente mais ousado. Então, desde o que falar com as pessoas, desde o que vestir, se todo dia tu te desafia um pouquinho a fazer algo e o que é ousadia? É aquilo que, de fato, você tem que ter um pouquinho de medo de fazer. Eu vou ter um pouquinho de medo se as pessoas vão me olhar diferente se eu tiver com aquela roupa, se eu der um grito de felicidade, se eu chorar de tristeza, se eu fizer uma selfie completamente ridícula em tal lugar, se eu apresentar um projeto dessa forma. Eu acho que tudo aquilo que te leva um pouquinho de medo, mas você acredita naquilo que você quer, no final das contas você tem uma busca, eu acho que faz todo sentido. E aí eu acho que isso respeita para mim o que é o princípio de felicidade, cara. Eu li isso até também de um livro budista que dizia o seguinte: felicidade é tudo aquilo que te levanta a experiência de sentir-se vivo.
Show. Não é o carro porque o carro, tudo bem, mas o carro vai fazer você sentir vivo se você andar numa velocidade legal, ou se você fazer uma viagem calma. Na verdade, é aquilo que você olha para, cara, você está fazendo e você está dizendo, meu, que massa que eu tô vivo hoje para estar vivendo o que eu estou vivendo agora. Então é a experiência que te faz sentir vivo. E eu acho que ousadia te faz cada vez ter mais esses tipos de experiência, esse tipo de verdadeira riqueza. Então, para mim, é ser ousado um pouquinho mais todo dia. A galera chama isso de louco, né? Então, que é uma das minhas palavras favoritas. Então, que vai, seja um pouco louco, um pouco cada dia a mais. Sinceramente, é algo extremamente aplicável em pequenas coisas. Sinceramente, em pequenas coisas. Muito bom. Isso, e totalmente. A minha mãe, ela tem uma frase que é o seguinte: entre duas escolhas, escolha aquilo que você nunca fez e sinta o que vai ser, né? E uma vez eu lembro que eu falei isso em uma palestra e depois uma moça falou assim, mas e se eu nunca tiver feito as duas? Faça as duas. Veja qual você se sente melhor fazendo as duas. Mas é aquilo que você nunca fez. Vai criar um produto novo, cria um tipo de produto que você nunca criou, que está totalmente fora do que você acha que seria comum. Vai fazer uma semana de entrevistas, faz de um jeito que totalmente fora do padrão. A gente tem uma relação de perguntas aqui que eu mandei antes para o Bruno e acho que eu fiz de toda a relação de perguntas, acho que eu fiz uma. O resto eu falando sobre o que estava aqui no momento, né? Quebrando totalmente o padrão. E o mais interessante que você falou é que hoje a ousadia já é um padrão. Ou seja, já está no momento de você desconstruir isso e começar a criar um outro processo em cima disso, né? A partir do momento que você sente que esse padrão já não é bom para você. E aí me fica agora um insight muito interessante, que é assim, nem todo padrão é ruim. Nem todo padrão é ruim. Se o padrão te faz bem, não tem nada de errado com ele, né? Não tem nada de errado em viver ele. Muito bacana, cara. Chico, para só colocar dentro disso que tu falou, cara, eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que é o que a pessoa deveria notar aqui agora, talvez um highlight do que a gente falou hoje. Para mim, no final das contas, as pessoas estão vendo aqui duas pessoas que priorizaram encontrar aquilo que faz sentir vida naquilo que elas estão vivendo. Então, pô, tu vê, hoje o Chico é um cara que está trabalhando aí no escritório da casa dele, um lugar super agradável, super bonito, super diferente, porque sempre ele priorizou buscar mais vida naquilo que ele de fato está. A galera, cara, constrói, sem se ligar que, de fato, daqui a pouco tudo pode acabar e não necessariamente, quando tu tiver um tempo livre ou quando tu supostamente for viver e ter felicidade, esse tempo vai existir, de fato você vai ter felicidade, de fato você vai encontrar. Eu me dou conta que, para mim, plenitude da vida é quando, por exemplo, eu paro e olho assim, ontem tô caminhando num lugar meio perigoso, sei lá, tava de noite, era São Paulo, eu tava chegando em casa e, claro, fico com medo, mas eu sempre penso o seguinte, se tudo acabasse agora, se eu desligasse o negocinho, tudo acabasse agora, velho, eu sinto que eu tive uma vida extraordinária, eu tô legal e tô grato por tudo que eu vi até aqui, velho, puta merda, eu acho que eu ganhei até mais do que eu pensava que poderia ser uma vida. E para mim isso é plenitude, por quê? Porque sempre foi uma busca por vida, sabe? Então eu acho que é o que as pessoas podem notar de ver nós dois aqui conversando hoje, no pleno de segunda à tarde, 4 horas, é que mas são empreendedores, são não sei o quê. Cara, eu acho que no fim das contas nós somos simplesmente duas pessoas que de fato estão falando que querem viver, estão buscando isso de diferentes maneiras e encontrando isso de diferentes maneiras. Sim. E infelizmente, que nem tu falou, a maioria das pessoas não o está. Então, eu acho que um highlight final aí que a pessoa pode ver de um bate-papo muito louco aí que a gente fez. E, de fato, eu acho que é isso que ela tem que sair daqui pensando sobre isso, cara. Tipo, essa é a vida mesmo que ela tá. Se acabasse tudo agora, ela estaria feliz, eu teria dito, fudeu, não vivi. Nada. É verdade. Muito legal, essa é verdade. Eu tenho uma frase todo dia de manhã que brota na minha mente, cara. Todo dia quando eu acordo, eu tenho meu momento de ficar um pouco mais tranquilo comigo mesmo. E sempre me vem uma frase na cabeça, eu não vou viver um dia medíocre. Eu não vou. E se chega no final do dia e eu fiquei com a sensação de que foi medíocre, eu já começo a repensar várias coisas. Eu já começo a
analisar se o que eu estou fazendo é o que eu queria estar fazendo, por que foi medíocre, o que aconteceu, qual foi o momento do dia que eu senti essa mediocridade acontecendo na minha vida. E eu senti um pouco essa sensação de, se eu morresse agora, será que eu estaria feliz? E em alguns momentos, em diversos momentos, a minha resposta foi, cara, se eu morresse agora, eu fiz várias fodas e, puta, morreria tranquilo, feliz. Eu acho que essa busca, né? Steve Jobs, né, também pensava dessa forma, né? Ele não gostava de dias medíocres, nada medíocre. Ele ia atrás de totalmente coisas novas. E foi um louco que mudou muita coisa no mundo também, né? Muito legal, Brunão. Cara, quero te agradecer demais. Como eu disse aí no meio do nosso bate-papo aqui, para quem assiste a gente, isso não tem edição, vai do jeito que a gente estava falando aqui mesmo. E volto a repetir, eu aprendo demais com esses bate-papos. Eu evoluo muito com essas trocas de informações. E hoje, com certeza, não foi um dia medíocre. Foi um dia muito bom, totalmente fora da média. Quero te agradecer muito, muito fantástico esse nosso bate-papo. Para o pessoal poder te encontrar, brunoperim.com ou tem algum outro site? Ali no brunoperim.com é o meu site onde a galera vai encontrar artigos, e-books, todas essas coisas. Legal. E ali na fanpage Bruno Perim também, empreendedor, a galera vai encontrar muita coisa que está acontecendo da vida, né? Desde os pensamentos, as coisas que estão rolando aí. E, Chicão, eu queria te agradecer em nome de todo mundo aí, né? Porque eu não sei se você para e pensa, a pessoa que está aqui assistindo isso, mas o Chico está fazendo isso porque ele acredita, e no final uma entrega para você. Então ele está colocando o tempo dele à disposição, usando os contatos dele, usando tudo dele para justamente fazer a diferença na vida de quem está assistindo isso. Então acho que o mínimo que você pode fazer por todo esse esforço do Chico é tomar uma atitude diferente e depois até contar para ele. Porque no final da história é por isso que ele está fazendo. Então, em nome das pessoas que estão assistindo, eu agradeço e espero que elas façam essas coisas sensacionais aí, cara. Espero de fato que elas tomem atitudes mais loucas, porque foi o que tu promoveu aí hoje para elas. Muito bom, cara. É isso aí mesmo, cara. Obrigado, Bruno. Valeu mesmo. Para você que assistiu essa entrevista aí, espero que você tenha gostado bastante. Todos os contatos do Bruno aí, para entrar em contato com ele, vai ficar aqui na página. Vai lá no site dele, acompanha de perto, porque o Bruno está sempre em várias cidades do Brasil palestrando, fazendo coisas muito loucas em vários lugares, andando de skate pelos palcos aí. Então vai lá, segue ele, que você vai conseguir ver as coisas de perto que o Bruno está fazendo. E se o Bruno não for palestrar na sua cidade, manda mensagem para ele, conecta com ele, compra o livro dele, porque tem muita coisa boa que esse cara pode te ensinar sobre viver uma vida totalmente livre e realmente buscar ser um pouco mais louco naquilo que você quer. Para você que assistiu a gente aí, cara, brigadão e a gente se vê na próxima entrevista da Up Week. Valeu, galera. Tchau, tchau. Nós criamos a Up Week para compartilhar com você, de forma gratuita, técnicas e conhecimentos sobre hábitos, foco, disciplina e clareza. Tudo isso é para te mostrar como viver em alta performance de verdade e realmente conseguir se tornar uma pessoa hiperprodutiva. Então eu vou te pedir um favor, me ajude a levar este projeto para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e aproveite e comente aqui abaixo do vídeo o que você achou dessa entrevista. Tamo junto nessa jornada. Um grande abraço. Tchau!